Dalva Teresa da Silva tem 75 anos, nasceu em 1947 em Santos, de uma família de pescadores. Meu avô era armador de pesca. Não tínhamos nenhum contato com a área de direito, ninguém da família foi para essa área. E eu fui quase que por uma escolha pessoal, acho que uma questão de amadurecimento profissional. Meus ídolos foram meus professores, minhas professoras primárias, a quem eu adorava, e em decorrência disso eu fiz uma opção muito cedo na vida. Eu queria ser professora, pela admiração que eu tinha pelas minhas professoras. Fui muito estudiosa, gostava muito de ler, era assim, viciada em literatura, e fui crescendo nesse meio assim, né, de professores, e escolhi essa profissão. Foi a minha primeira opção na vida. Hoje está um pouco difícil de ter ídolos, mas meus ídolos sempre foram meus pais, foram meus mestres, meus primeiros contatos foram a minha mãe, principalmente, uma mulher admirável, dona de casa, com poucos recursos, que sempre incentivou os filhos a estudarem, a serem independentes. E tinha uma pessoa de muita força, sempre foi o meu primeiro ídolo. Tenho ídolos assim, na música, artistas, tal, mas nada assim de... Hoje em dia não sei dizer quem seria meu ídolo. Tive um ídolo na política que foi o Kennedy, quando foi presidente, eu era adolescente ainda, quando foi presidente dos Estados Unidos. Tinha uma admiração muito grande por Juscelino Kubitschek, se é que dá para acreditar nisso. E, posteriormente, ídolos, talvez, Chico Buarque de Holanda. Eu fiz uma faculdade anteriormente, eu ia ser professora, então gostava de literatura e fiz letras, na Faculdade de Ciências e Letras de Santos. Trabalhava, desde o secundário eu comecei a estudar à noite, porque eu precisava custear meus estudos. Em Santos não tinha faculdade, universidade pública, e eu já comecei a trabalhar, trabalhei numa cooperativa de pesca uns 4 anos, depois eu fui para uma multinacional de petróleo que tinha filial em Santos. Eu fui subindo, fui chefe de departamento pessoal, comecei a assumir uma área de assuntos fiscais, de contabilidade, era da minha responsabilidade, e comecei a ter contato com um setor jurídico fiscal da empresa que era muito desenvolvido. E lá para o meio, para o final do curso de letras, eu já estava mudando a minha opção. Estava começando a gostar de direito, analisando contratos, auxiliando o pessoal que não era, o setor não era em Santos, então o que tinha que resolver em Santos, eles me pediam, comecei a fazer. Ganhei uma bolsa de estudos da empresa para terminar o curso de direito, me ofereceram, não sei porquê. Eu fiz uma leitura de que eu talvez fosse promovida para esse setor e eu gostaria muito, mas eu fui levando, aí me formei, fiz OAB e tal, e não tive essa oportunidade na empresa. E como eu tive professores, promotores, juízes, a quem eu admirava, tive o Dr. Prezi em Santos, foi meu professor, tive o Dr. Cláudio Honor, que hoje é assessor da Corregedoria, tive outros juízes, e aí eu comecei a enveredar um pouco por essa área, comecei a me interessar por prestar serviço, concurso público, e nas primeiras pesquisas que eu fiz, eu me identifiquei mais com essa área do Ministério Público. Eu fiz um acordo na empresa que eu trabalhava há mais de 12 anos,
e o que me permitiu que viesse fazer um cursinho, me preparar melhor para o concurso. E após 9 meses que eu havia saído da empresa, eu fui aprovada num concurso público para promotora de justiça de Minas Gerais. E em 1985 eu fui aprovada em 3º lugar, e não é assim para fazer nenhum proselitismo, mas teve quase 6.000 candidatos e no final apenas 8 foram aprovados. E eu fui a 3ª colocada nesse concurso. Eu assumi lá, fiquei de fevereiro até maio. Em 14 de maio de 1986 eu estava ingressando aqui na minha fase final inicial de jurídica, praticamente, da área jurídica, e final na minha vida profissional, que foi bem diversificada. Quando eu comecei a verbalizar que queria ser promotora de justiça, eu recebia diversos conselhos. Não, você não tem ninguém na família, juiz, promotor, não, você é desconhecida na área. Uma coisa assim. A outra era, eles não aprovam mulher. Ninguém aprova. Você não vai ser juíza nem promotora porque mulheres não são bem vistas nesses concursos. Eu sou um pouquinho insistente, né? Eu confiava um pouco. Eu tive, assim, orientação de ex-professores meus que falaram: você tem condições de ser aprovada, inclusive porque eu tive que fazer uma opção, eu tive que sair de uma empresa onde eu era uma funcionária antiga, tinha uma situação financeira estável, que era muito importante para mim. Como mulher, até na iniciativa privada era difícil mulher ascender a algum posto mais alto. No meu concurso, nós éramos, acho que 60 ou 65 vagas, nós tivemos 6 mulheres, eu uma delas. Então, essa fase penosa, acho que foi difícil, né, de acreditar, mas deu certo. Fui nomeada promotora de justiça da circunscrição judiciária de Mogi das Cruzes. E fui para lá. Fui para Mogi, mudei para São Paulo, para ficar mais fácil aí as viagens, né, o exercício do cargo. Fiquei bastante tempo em Mogi e na região, Suzano, Poá, acho que Guararema, eu trabalhei há algum tempo. A boa impressão que eu tive é que os meus colegas me acolheram muito bem. Eu tinha colegas de primeira ponta, que assumiram cargos importantíssimos posteriormente. Eu fui amiga do Álvaro Busana, que me recebeu de braços abertos, do Mágino Barbosa Alves, que era promotor titular lá, de um saudoso, depois desembargador, Alfredo Fanucchi, que já faleceu depois, que era desembargador aqui, entrou para o Poder Judiciário pelo 5º Constitucional. E tinha muito boas lembranças de lá. O caso mais marcante da minha carreira foi: eu estava chegando na minha 2ª entrância na comarca de Espírito Santo do Pinhal, e naquele fervor de início de direitos difusos e de ações ambientais, grandes ações ambientais, no dia que eu cheguei na comarca, o prefeito estava fazendo um churrasco com o jacaré da Lagoa Municipal, que foi morto a tiros pelo genro dele. Fez um churrasco assim, convidou meia cidade para ir para aquele churrasco, e a polícia militar florestal foi à casa do prefeito
E ele, se vangloriando daquele grande feito, ele tirou a pele do jacaré com a cabeça ainda inteira do congelador e mostrou para a Polícia Florestal, acenou para... E tinha uma equipe da TV Globo de Campinas lá filmando essa cena, que passou no Jornal Nacional. E me indicaram o Paulo Vanzolini, que era diretor do Museu Zoológico de São Paulo, que é a maior autoridade, era a maior autoridade em jacarés do Brasil e do mundo, talvez. E ele se prontificou a fazer a perícia, fez uma perícia maravilhosa. Eu ajuizei sozinha, não pedi colaboração mais do Centro de Apoio, ajuizei a ação civil pública. E depois que eu havia saído da comarca, já com a instrução, eu participei só no início da instrução, fui promovida e depois eu fiquei sabendo que o prefeito pagou uma indenização, o prefeito e mais algumas pessoas que participaram, pagou uma indenização milionária que correspondeu, naquele ano, ao carro que tinha sido eleito pela revista Quatro Rodas como carro do ano. Se não me engano, era um Monza. Então, ele pagou caríssimo por essa atuação, por esse crime que ele cometeu. E ele nunca mais me chamou de doutora. Em todas as solenidades que eu comparecia, com todas as autoridades da cidade, quando ele chamava, e agora a dona Dalva, nossa promotora de justiça. Então, isso ficou marcado, assim como o fato até que eu levei na brincadeira, nunca falei nada para ele, nunca reclamei e tal, mas ele chamava o nosso juiz, doutor fulano de tal, o nosso presidente da Câmara, doutor fulano de tal. E agora, dona Dalva, nossa promotora de justiça. Eu vim, assim, de uma experiência de empresa privada, completamente diferente, o ritmo, o andamento, as exigências, e passei para uma outra, onde mulher ainda era incomum, né? Não era tão presente na carreira, e encontrei alguns percalços, assim, como ser confundida pela secretária, como secretária do promotor, por advogados que chegavam, porque eu fui aprovada no Ministério Público com 39 anos de idade, quase no limite do que seria aceitável para ser aprovada no concurso. Já com quase 17 anos, ou com mais de 17 anos de empresa privada. Atuação completamente diferente, você vai lidar com problemas muito sensíveis e ser promotora mudou a minha vida, mudou a minha visão de mundo, mudou a minha visão em geral. Eu comecei a lidar na área de família, era uma área muito sensível, que mexe até com o psicológico, porque alguns casos de guarda de filho, de briga de família, que a gente tem que mediar, resolver. Me abriu os olhos, eu acho que eu passei a ser uma pessoa mais compreensiva, embora eu fosse julgada assim como uma promotora dura. Eu era uma promotora muito séria, muito, talvez, responsável, e isso mudou realmente, mudou totalmente o meu padrão de entendimento do mundo. Se valeu a pena me dedicar tanto à carreira do Ministério Público, eu posso responder que valeu muito. Primeiro, pela experiência pessoal, uma experiência completamente diferente, que eu não teria como advogada, como procuradora do Estado, como juíza. Eu optei pelo Ministério Público. Eu sabia que o meu perfil seria mais talhado para o Ministério Público. E não me enganei, o meu feeling me levou ao lugar certo. Apesar de ficar pouco tempo na promotoria, eu fiquei mais tempo em promotorias criminais, tive grandes colegas, fiz grandes amizades, não só no Ministério Público, como na magistratura.
eu sempre tive um relacionamento excepcional com todas as pessoas com as quais eu trabalhei, principalmente com os juízes. Nós nos tratávamos com o maior respeito, sempre dentro de uma linha que, embora fosse de amizade, até amizade pessoal, amizade familiar, nós nos mantínhamos dentro daqueles limites. Eu nunca tive preocupação em recorrer de alguma sentença, de ofender o juiz, do juiz se sentir ofendido ou dele me ofender numa sentença, porque o tratamento era estritamente profissional. Ali, quando eu exercia o meu cargo, as minhas funções de promotora de justiça, eu procurava ser o mais técnico possível. Nunca usei palavras que pudessem melindrar, injuriar partes, nunca fiz grandes, não ofensas, mas nunca usei palavras pesadas para com as pessoas que eu acusava. Eu sempre tratei de uma forma humana quando eu ia nas audiências, eu procurava olhar aquelas pessoas como gente e não como réus, como acusados. Não usava termos pesados nas minhas falas processuais e, graças a Deus, eu acho que eu exerci de uma maneira saudável, exercia também, tinha uns problemas de piedade às vezes, tal, mas também nunca deixei que isso me pudesse tolher a minha atuação profissional. Eu conseguia dosar esse aspecto humano com um aspecto mais agressivo até que a nossa função exige. E eu acho que foi satisfatório para mim, eu fui muito reconhecida por isso, eu sempre fui elogiada pelos colegas, os juízes tinham uma confiança, às vezes diziam, nem li, só li o seu relatório e mandei repetir. Então, a gente tinha assim, uma atuação muito integrada. E nessa parte da carreira, que foi curta, foi cerca de 10 anos de atuação funcional, eu trago boas lembranças. E depois eu fui para uma outra área, retomando assim a minha atuação inicial profissional, que era na iniciativa privada. Eu fui ser praticamente administradora. Eu fiquei 4 anos na diretoria geral, eu peguei 2 gestões do Dr. Rodrigo Pinho. E é uma atuação completamente diferente. Ultimamente, isso está, até em razão, é compreensível que seja assim, depois de processos contra pessoas importantes da nossa política, da nossa vida pública, nós passamos a ser olhados como inimigos, e isso tem repercutido, inclusive, na legislação subsequente a esses fatos. Eu entendo que o Ministério Público perdeu uma parte do prestígio que tinha, é olhado por alguns até como inimigos, ou pessoas que ganham muito e fazem pouco. Então, eu acho que o caminho não é bom, mas acho que nós vamos encontrar o caminho para readquirir essa projeção que nós já tivemos um dia. Eu faço votos que a gente consiga recuperar uma boa parte desse prestígio que nós tínhamos, inclusive junto à sociedade, para que a nossa voz seja ouvida. E nós temos, a nossa instituição é uma instituição democrática. Ela luta pela democracia, ela luta pela igualdade de direitos, ela atua nessa área, ela atua firmemente na defesa das pessoas que necessitam e na defesa de interesses primordiais, no interesse de defesa das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos animais, do nosso povo principalmente. O nosso povo é muito carente de uma atuação institucional e política mais firme, e direitos raciais,
direitos de gênero e outros direitos tão importantes quanto. Eu acho que nós estamos sendo, a gente tem sido feliz nessa área e acho que nós vamos continuar nesse trilho. E só isso leva uma instituição como o Ministério Público a ser maior do que foi e do que pretende ser ainda. O meu sonho, na época que eu estudei, poucas crianças tinham acesso até ao estudo secundário. As crianças da minha classe tinham pouco acesso. Não haviam... Eu mudei entre o curso primário, quando eu estava fazendo o curso primário, eu mudei para o Guarujá. Quando eu terminei o curso primário, não existia um ginásio estadual no Guarujá, nenhum ginásio particular, um curso ginasial. E eu tive que esperar um tempo, porque eu era muito pequena, minha mãe tinha medo que eu fosse para Santos estudar, tinha que pegar uma balsa todos os dias, minha mãe tinha medo de acidentes, e eu parei de estudar por um tempo porque eu precisei ficar um pouco mais adulta para voltar a estudar em Santos, para minha mãe já ter um pouco de confiança e que eu não fosse sofrer nenhum acidente. Posteriormente, eu voltei para o Guarujá para estudar em escola pública. Aí abri o curso ginasial, comecei o secundário, depois voltei para Santos, aí comecei a trabalhar. O meu sonho é que todas as crianças tivessem esse acesso tão imediato à escola, mas que seja uma educação também de muita qualidade, o que a gente já não vê tanto hoje. Sejam responsáveis, olhem para todos os lados, analisem as situações individuais, olhem as pessoas como pessoas, tenham humanidade no exercício do cargo, estudem e procurem ser o mais sérios possíveis dentro dessa dinâmica que é o exercício do cargo. Estudem sempre, nunca parem, porque promotor não deixa não pode parar de se formar. O livro da minha vida, acho, é O Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Preciso na linguagem, no vocabulário, na filosofia de vida. Era o meu autor favorito na juventude e eu não esqueço, é um autor que eu nunca esqueço. Eu gosto muito também do Érico Veríssimo. Eu gosto e acho super interessante a ficção dele, literária dele, Incidente em Antares, eu acho que é uma obra de arte também. Eu posso me lembrar agora de um filme favorito que eu assisti em algum lugar do passado, que fala assim de uma vida mais espiritualizada, de um retorno até uma espiritualidade mais consentida de reencarnação, de vidas passadas, de reencontro de pessoas que se amavam. Gosto de filmes românticos, geralmente, mas em algum lugar do passado ele me marcou numa certa época. Eu acho que a gente tem algumas pérolas na nossa música popular. Da minha época, especialmente, eu posso dizer isso porque eu tenho 75 anos hoje e eu tenho mais ou menos a idade dos meus ídolos daquela época, de adolescência, de juventude. O Chico Buarque, eu acho a construção do Chico Buarque um primor. Gosto muito do Gilberto Gil, de músicas, principalmente o Refazendo, aquela procissão, eu acho um primor também. Eu acho que o melhor período de produção musical no Brasil foi aquela época pré-revolução, na época mesmo que nós tivemos sob o regime militar, que se driblava a censura com poesia, com palavras muito precisas. Eu sou uma adoradora de quem sabe usar a palavra.
palavra, na música também. A poesia da música sempre me encantou. Procurem adquirir o máximo de conhecimento que vocês puderem. Leiam, procurem evoluir espiritualmente, principalmente. Sejam pessoas que lidam bem com outras pessoas, que tenham uma compreensão do mundo, que possam ser úteis, principalmente. Pessoas que sejam respeitadas. Então, se façam respeitar, estudando e respeitando o próximo. Eu tenho, assim, muito orgulho da época da minha época final de Ministério Público, principalmente, que eu enfrentei problemas seríssimos na diretoria-geral, que a gente teve que fazer um grande trabalho de reconstrução de orçamentos, de outras coisas. E foram os 4 anos, talvez, mais difíceis da minha vida, em que eu tive que me dedicar inteiramente à instituição, enquanto a minha mãe estava num estágio final do mal de Parkinson, onde quando ela ia para o hospital, quase praticamente de 2 em 2 meses, passava festas no hospital, e eu tinha que me dividir entre cuidados com a família, e especialmente com a minha mãe, e o exercício da função naquela turbulência, naquele acúmulo de trabalho, de atividades, trabalhava muitas horas por dia. Eu me aposentei com 61 anos, mas com 37 anos, quase 38 de exercício, e me afastei um pouco, procurei descansar, não esperei uma promoção para a Procuradoria da Justiça, que eu estava prestes a ser promovida, e acho que eu fiz certo. Eu fui descansar, depois recebi um convite de um amigo e fui assessorá-lo numa secretaria municipal. E agora, em 2019, eu fui convidada a fazer parte da diretoria da Associação Paulista do Ministério Público. Eu adoro esse meu retorno para a associação, para a instituição, porque eu estou revendo amigos, eu estou refazendo pontes que foram quebradas na época final da minha carreira, de muitos nãos que eu tive que dizer, né, de alguns atritos pessoais até. E hoje eu tenho grandes amigos, amigos que não eram meus amigos na época que eu estava na ativa. Pessoas que hoje chegam para mim e falam assim: você está muito mais leve agora, você melhorou. E eu acredito, porque eu também me sinto assim. E eu me sinto útil, eu sinto que eu me recuperei, eu recuperei um pouco da minha imagem de dura, de pessoa inflexível, com a qual eu fui agraciada no final da carreira, antes da minha aposentadoria.